Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da empresa Fit. Estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que fizeram. A condição de gravação agora não está ideal, talvez tenha um pouco de ruído de fundo, meu cabelo está meio bagunçado, mas vamos lá. Então, qual foi a pergunta que fizeram? Perguntaram: no Excel existe algum tipo de função para uma média C, ou seja, uma média condicional? E a resposta é: tem. Tem uma média C, que é bem análoga à função soma C, só que em vez de fazer soma, faz média, e uma outra função média Cs, que é para mais de uma condição. Não esquecer, importante, do acento aqui. O Excel faz a diferenciação do acento. Se você começar escrevendo média, você não vai ver a função aqui na lista. Então, eu vou explicar as duas funções, média C e média Cs. Começando aqui com a média C. A ordem dos argumentos das funções, média C e média C, é diferente. Então, bastante atenção nessa hora. É igual à função soma C e soma C, para quem conhece. Então, vamos lá. Na função média C, eu tenho um intervalo, que na verdade é o meu intervalo de critérios. É onde estão os critérios que, quando esse critério for verdadeiro, eu vou querer fazer a média. Eu tenho aqui, tá com o plural critérios, na verdade qual é o critério que eu quero usar para fazer a média, ou seja, quando o valor aqui nesse intervalo for igual ao critério, ele faz a média. E aqui, como opcional, eu tenho intervalo de média, que é o intervalo numérico, onde estão os números que eu quero fazer a média. Apesar de ser opcional, geralmente se coloca aqui um valor. Inclusive porque, se eu tenho um critério que é textual, o meu intervalo de critérios é textual, eu não consigo fazer uma média de um texto. Eu vou precisar do intervalo numérico. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela rapidinha, o herói e o vilão, quantas vezes eles se enfrentaram. Só para ficar um pouco lúdico o exemplo. Então eu vou, por exemplo, quero saber quantas vezes o Batman enfrentou cada um dos seus vilões em média. Então, qual vai ser o meu primeiro intervalo? Vai ser a coluna onde estão os heróis. Eu posso selecionar assim, posso selecionar assim, como eu quiser. O que vai ser importante? Que o intervalo média que eu vou selecionar tem que ser análogo ao meu intervalo onde estão os critérios. Então aqui, se eu quiser travar, eu posso apertar F4. Vou apertar aqui rapidamente, F4. Qual vai ser o meu critério? Batman. Eu quero que faça a média quando aqui for Batman. Então coloquei Batman. Qual é o meu intervalo onde tem os valores numéricos? É este daqui. Repare que eu estou selecionando o meu intervalo baseado no que eu selecionei aqui. Ou seja, mesmo formato de intervalo, mesmo tamanho. Vou apertar também mais por apertar o F4, vou travar também para mostrar que dá. Dei um Enter. Então eu tenho aqui, na média, o Batman enfrentou os vilões dele 5,333 vezes cada um. Aqui, segundo essa tabela. Ou seja, o intervalo numérico, o intervalo onde estão as condições, a condição que eu quero e pronto. Média C. Se eu quisesse, eu também podia escrever a condição aqui e ao invés de escrever aqui, eu podia fazer referência à condição, a célula onde está a condição. Também não tem problema. Agora, vamos supor que eu quero saber quantas vezes o Batman enfrentou o Coringa em média. Por enquanto, só tem uma vez Batman Coringa aqui, mas eu vou colocar depois mais algumas vezes para melhorar o exemplo. Que é só para começar, vamos mostrar o média Cs. Uma pergunta importante. Eu poderia usar média Cs para um critério só? Posso. Eu não sou obrigado a pôr dois critérios. Tem o S, mas o S, apesar de ter o S, funciona para um ou mais critérios. Então, eu poderia ter usado desde o começo a média Cs. Aliás, a vantagem é que expandir a média Cs, eu vou fazer com o critério primeiro, é mais fácil do que transformar uma média C em média Cs. Por quê?
Olha só, primeiro intervalo, aqui também na ajuda do Excel eles são melhor nomeados. Primeiro intervalo é o intervalo da média, ou seja, é um intervalo numérico. Dessa vez, só para mostrar, eu vou selecionar a coluna inteira. Segundo intervalo vai ser o quê? Os critérios, o primeiro intervalo de critérios. Vou pegar apenas aqui a coluna, repara, aqui peguei coluna inteira, aqui peguei coluna inteira, a coluna onde está herói. E eu vou escrever aqui o meu critério, Batman. Repara que por enquanto eu fiz exatamente o que eu tinha feito aqui, mas vou aqui de um para o outro, repara como alterou a ordem dos argumentos. Quer dizer, aqui a coluna D era o último argumento, nesse a coluna D é o primeiro. A parte de estar travado ou não, quer dizer, altera totalmente a ordem. Isso é bom por quê? Porque se eu quiser expandir, agora é só colocar aqui no final o próximo intervalo de critérios, o segundo critério. Se tiver mais, terceiro intervalo de critérios, terceiro critério. E assim por diante. Então eu vou pôr aqui esta coluna, que é o intervalo de critério 2. E vamos supor, como eu falei, eu quero Coringa. Pus Coringa aqui certinho, pronto. Ah, por enquanto ele está trazendo esse 4. Só tem uma vez Batman Coringa. Vamos supor que eu vou pôr aqui no lugar desse Homem-Aranha aqui. Batman Coringa de novo, 2. Agora ele está encontrando duas vezes, está fazendo média de 4 e 2, 3. O que acontece? Reparem aqui, se eu colocar um 0. Você vai falar, vai para 2, claro. Agora, olha só que interessante. Eu vou deletar. Deletei. Olha só o que aconteceu. Foi para 4 e 5,33. Era o valor original, lembra? Antes de eu colocar aqui. Então, o que aconteceu? Isso é importante porque vale para as duas funções. Na função média, posso até, se eu quiser, escrever aqui em negrito, vermelho. Média C e média C ignora valor em branco. Então, para esta função daqui, média C e média C, valor em branco é ignorado. Atenção, até fiz questão de escrever, porque não dá para falar em negrito e vermelho. Isso é muito importante. Cuidado quando você estiver fazendo a função e tiver valor em branco. Valor em branco e zero para essas duas funções não são a mesma coisa. Bom, então era isso, pessoal, respondendo uma dúvida. Espero que tenha ficado claro como usar as duas funções. Cuidado também aqui com esse aviso. E qualquer dúvida a mais, qualquer pergunta, só fazer por aqui ou também pela nossa página do Facebook. Dá uma curtida para acompanhar, tem sempre dica nova por lá. Até o próximo vídeo ou a próxima dica, pessoal. Até mais.